Nós, como igreja, nós sentiremos isso no nosso espírito. O tempo pode estar normal, os homens podem dizer, a vida está boa, está tudo normal. Mas dentro de nós haverá esses sinais, o rei está voltando. E dentro de mim esses sinais estão me despertando, o rei está voltando. Nós somos, muito provavelmente, a última geração. Mas existem coisas a serem realizadas ainda. Existem pessoas que não foram alcançadas. O Senhor não te salvou só para você ser salvo e ponto final. Mas existe uma obra a ser feita. Então, que nós, esses tempos, nesse período, possamos acordar e fazer o que precisa ser feito. Ah, mas eu não estou sentindo. Ele não te prometeu que tu ia sentir. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Basta, Ele está contigo. Mas eu não tenho vontade de orar. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Se força a isso. Em um momento, o rio vem. A presença chega. Mas você precisa cultivar isso. Lá em Apocalipse 2:5 diz assim, lembra-se, pois, de onde caístes e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Então, é tempo de nós voltarmos às nossas primeiras obras. Na nossa casa. A forma que você é aqui na igreja é o reflexo que você é na sua casa. Então, se você chega aqui e diz, eu não consigo adorar, eu não consigo e tal, eu não presto atenção, e eu estou aqui, mas eu estou no celular, e eu estou pensando em outras coisas, muito provavelmente você não está orando na sua casa. Seu quarto não sabe mais nem o que é um louvor, uma oração em línguas, tu não sabe nem mais por onde começar. E isso é muito sério, queridos. Muito sério. Nós não somos mais inocentes. Nós sabemos a verdade. Nós sabemos o que precisa ser feito. E muitos não estamos fazendo. Mas Deus é tão bom que levanta pessoas para te dizer, ei, volta. Ei, faz. Ei, eu estou te chamando. Aleluia. Então é tempo de nós rompermos com a incredulidade, com a inércia. É tempo de rompermos com o pecado. Nós precisamos vencer os nossos pecados. Aqueles pecados de estimação. A mentira, ela é pecado. Ah, mas é pecado. Não existe minha mentira, não existe mentira branca, não existe. É verdade e mentira. Arque com as consequências das suas escolhas. Fez algo de errado? Confesse. Se arrependa e volte para o caminho. O Senhor, Ele é misericordioso e nos perdoará se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Mas é preciso arrependimento, mudança de atitude, mudança de comportamento. Eu sei que não é fácil, porque a carne ela nos chama. Ela é maquiada, o pecado é maquiado, é gostoso. Mas não existe lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Não existe, não existe, não existe lugar melhor do que a presença. É nela que nós somos confrontados, corrigidos, porque o Senhor sim corrige o filho que ama, mas há refrigério para a nossa alma. Há paz, há alegria, há amor. O mundo não pode nos oferecer isso. Nunca vai poder. Ele mente para ti dizendo que pode. Mas o único lugar onde nós encontramos essas coisas é no Senhor. E algo que veio no meu coração,
é que muitos de nós, muitas vezes, não nos posicionamos porque a gente pensa que o nosso tempo acabou. Que já não é tempo mais, eu já estou muito velho, já não é mais tempo de cumprir o meu chamado, o meu ministério. Acontece comigo. Essa semana eu estava conversando com o meu pastor e eu disse isso. Pastor, acho que eu já estou velha. 30 anos nos coros já. E às vezes a gente acha que nada está acontecendo. Porque a gente se esquece das maravilhas do Senhor. A gente é tão fácil de esquecer das coisas e dos milagres que o Senhor já fez por nós. É por isso que a gente é ingrato, muitas vezes. Mas esses dias o Senhor estava me lembrando algumas coisas. Que logo que a gente assumiu a Rede Vermelha, e alguns jovens vieram para a nossa rede, lá bem no início. Eu olhava para os jovens em geral da nossa igreja e me dava assim um desespero. Porque eu ficava assim, meu Deus do céu, misericórdia. Eu vivi um tempo de adolescência que os jovens eles eram muito afogueados, apaixonados pelo Senhor. E eu olhava, parecia que isso não existia mais na nossa igreja. E eu lembro que eu orava ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, eu declaro uma juventude sarada, uma juventude cheia do Espírito. E essa oração perdurou por alguns anos, 2 anos e tal. E aí chegou um dado momento, em 2023, né, ali no primeiro semestre, que uma bomba assim, de jovens se reconciliando, voltando e não sei o quê. E de repente eu estava assim, pela misericórdia, como é que a gente vai cuidar desse povo? É um povo muito lindo, cheio de Deus e não sei o quê. E já eu estava pensando, meu Deus, mas do nada esse povo chegou e não sei o quê. E essa semana o Senhor estava me lembrando, não foi do nada. Você gerou isso em oração. Então hoje você pode olhar para as suas orações e dizer assim, isso é impossível. Não vai acontecer. E muitas vezes, um parêntese, nós somos os mesmos que oramos, somos muitas vezes o mesmo que destruímos o resultado, as respostas da nossa oração. Muitas vezes você olha para os seus filhos e você vai orar por eles, né? E aí, Senhor, em nome de Jesus, que esse menino seja salvo, cheio do Espírito, não sei o quê. Aí você está vivendo com ele, meu Deus, parece que está piorando a criatura. Quanto mais eu oro, mais piora. Mas, querido, as coisas são geradas primeiro espiritualmente. Amém? E aí tu abre a tua boca e diz, é o infeliz mesmo. Está da boca do inferno para lá, uma criatura dessa. Tu mesmo destrói a tua oração. A sementezinha, ela precisa de tempo para ser gerada, para a folha cair, para o fruto vir. Então, permanece, ora e agradece. Sabe, permanece, é difícil, as coisas vêm, o mar fica revolto, parece que está tudo uma zona, mas as coisas estão acontecendo e no momento certo romperá. Acontecerá e você vai ficar, nossa, mas como foi isso? Está sendo muito rápido. Você gerou e você está experimentando da bondade de Deus. Então permaneça firme, sabe? Que a gente pare de ser tão inconstante, tão volátil, tudo nos muda, nossa fé é tão, parece o capim que você chuta assim, pronto, já saiu. Mas que a gente entre profundo em Deus, em águas, em terra profunda, raízes profundas, que vem a tempestade e você não se abala, porque a tua raiz está profunda na rocha. Então, que a gente comece a voltar, sabe? Nos consertar, a amar a presença. E isso, queridos, é para sempre. Para sempre. Todos os dias você vai buscar o Senhor. Brenda, mas eu não consegui hoje. Tudo bem, mas no teu espírito tu está orando em línguas, tu está amando o Senhor, tu está buscando a presença. Hoje eu não estou mais trabalhando, mas o ano passado inteiro eu trabalhei, saía de casa 6 da manhã, chegava 7 da noite. E muitos dias do ano passado eu não fiz o meu TST.
Era humanamente impossível. Eu chegava, aí eu queria dormir. Se eu dissesse boa noite, meu marido era muito, que eu queria tomar um banho e dormir. Então, mas no meu trabalho, onde eu estava, durante, né, o percurso lá nos 27 ônibus que eu pegava por dia, eu estava amando a presença. Eu estava orando em línguas, eu estava lendo livros que me edificavam, eu estava lendo a palavra. Eu estava trabalhando, mas eu estava ouvindo uma ministração, principalmente do meu pastor, né, o melhor pregador de todos. Mas, e é isso, então eu me mantive conectado com ele. Tive momentos muito, 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 muito complicados. Que se não fosse o Senhor, não fosse esse tempo que eu estava intimamente o buscando e amando, eu teria ido de arrasta. Mas graças a Deus pela misericórdia do Espírito Santo. E aí essa pode ser a tua desculpa, mas Brenda, eu trabalho demais. Eu não tenho tempo, mas querido, se você não busca o Senhor sem trabalhar, quando você tiver tempo, você não vai buscá-lo. Porque você vai continuar colocando outras prioridades no lugar dele. É necessário uma decisão e proteger essa decisão. Porque quando você toma a decisão, não, hoje você está aqui no culto, né? Aí, beleza. Não, amanhã, a partir de amanhã, todo dia eu vou fazer meu TSD de 2 horas, vou ler a Bíblia 7 vezes esse ano. Ninguém vai me parar, ninguém vai me segurar e tal. E você tomou essa decisão. Amanhã, queridão, a rotina é igual. O cansaço é igual. E se você não proteger essa decisão, não se ajudar, não amanhecer o dia e orar em línguas e dizer, Senhor, me ajuda, eu quero fazer isso, eu quero ser fiel nisso, não vai acontecer, você vai voltar para o mesmo lugar. Mas o Senhor está nos exortando. Essa tarde, eu sei que o Senhor já tem te chamado no seu secreto, porque você tem o Espírito Santo e Ele fala com você. Agora nós precisamos obedecer a esses pequenos comandos e ser fiel ao que Ele tem nos dado hoje. Ah, mas é tão pouco. É assim mesmo. É no pouco, aí você é fiel. Né? Lá em Mateus, eu estava lendo esses dias. E tem lá a parábola dos talentos. Né? A um ele deu 5, a outra ele deu 3, a outra ele deu 1, conforme a capacidade de cada um. Né? E aí o que deu 5 multiplicou para mais 5, o que deu 3 mais 3, o que deu 1 enterrou o talento. E aí é engraçado que quando o Senhor volta e vai prestar contas com aquele povo, aí ele diz assim, porque foste fiel num pouco, te darei muitas outras responsabilidades. Minha Bíblia diz assim. Né? E aí você pode dizer assim, Brenda, mas eu só tenho uma célula de 3 pessoas. Aí você pode dizer, é muito pouco. É o que o Senhor tem te confiado. Conforme a sua capacidade. Conforme você seja fiel nisso, a onda vem. E aí chega um monte de menino na tua cela, de adulto, de criança. E aí você diz, meu Deus. É porque é Ele que dá o crescimento, queridos. A gente tem que fazer a nossa parte. Ser fiel, orar pelo povo ali da minha célula, perguntar por que não veio, ir atrás e visitar. Eu falo disso porque é o que eu vivo, né, gente? Na minha vida, aqui na igreja. Então, mas pode ser outras coisas. O Senhor pode ter te dado um filho. Seja fiel criando esse filho. Hoje o Senhor pode ter te dado uma casa e um marido. Seja fiel na tua casa e no teu marido. Sendo um esposo excelente, um esposo excelente. E o Senhor, conforme você for fiel, Ele vai te dar muitas outras responsabilidades. E vai ser muito bom. Amém? O pastor conta sobre... Uma vez ele contou, né? Aqui, porque parece que tem mensagens que nunca mais você consegue esquecer na sua vida, né? Durante esse tempo tem muitas mensagens assim, aqui, que foi compartilhada nessa igreja. E o pastor uma vez contou que o pai dele era um homem de Deus, né? Crente, operava milagres no espírito, era aquela coisa bem do reteté. E aí o pastor disse que no tempo dele, quando ele era um jovem, os jovens da época dele eram muito afogueados, cheios do Espírito Santo, amavam o Senhor, amavam a presença,
Só que ele percebia que era um pouco menos do que talvez o pai dele experimentava e vivia, né? E aí, na minha época, a geração depois dele, os nossos jovens também eram cheios do Espírito, amavam o Senhor, e era aquela coisa, né? O pobre do meu marido só tinha cabeça, que jejuava dia e noite. O homem era crente. Então, esse era o tipo de jovens que existia na nossa época. Que foi, gente? Só que o pastor conta, relatando, nesse dia ele relatou, que era um nível um pouco menor do que o nível que, por exemplo, os jovens da época dele, né, os adolescentes, viviam, né? Só que, aí eu fico pensando, né? Se continuar assim, coitada da geração do meu filho, dos meus filhos. E isso não é regra. Amém? Nós não podemos nos conformar com isso. Nós vivemos dias muito bons, dias gloriosos no início da TGF. E vamos viver dias melhores. Melhores de unção, mais profundos de unção, de milagres, de cura, de poder, de sinais, de maravilha, de visão aberta. E ir para fora dessa igreja e fazer o que nós fomos chamados para fazer. O Senhor, Ele continua sendo poderoso. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O poder dEle não está se esvaziando, e aí por isso que as gerações experimentam um pouco menos. Não, talvez as gerações só estão com menos fome, menos sede do que as gerações passadas. Mas, como eu disse no início, o Espírito está pronto. No momento, na hora que você se posicionar em Deus e dizer, eu não vou largar esse osso, e ser fiel no seu tempo com Ele, e obedecer os pequenos comandos, e aí Ele vai dizer, ei, pede perdão lá, fulano, nem fui eu que fiz nada com ele, ele que fez contra mim. Aí o Senhor está te ensinando a humildade, vai lá, anda em amor. Estou assistindo The Chosen, né, depois de 8 meses que a série foi lançada, essa última temporada, eu estava com pena de assistir. Mas eu estou assistindo agora. E é engraçado porque a gente percebe que muitas vezes, né, os discípulos, eles ansiavam de ver Jesus glorioso, em lugar de honra, né? E aí Jesus, com os ensinamentos dele e com a vivência, assim, um tapa na nossa cara, né? Porque ele é, né? Que não, enfim, é humilde, é soberano, é santo. E ele diz, eu sou o Filho do Homem e eu vim para servir e não para ser servido. E quantas vezes a gente quer estar na posição de honra, né? De glória, de quem é que eu vou mandar? Você vai ser o novo líder. Em quem é que eu mando? Eu quero lugares de honra. Eu sento aqui. Se alguém sentar na minha cadeira, vai descer de tobogã. Piada. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele chamou, lava o pé do teu irmão. Jesus lavou os pés dos discípulos. Gente, não estavam limpos aqueles pés. Eles andavam na terra, não tinha... Como é a pista aqui? Ela é asfaltado, não tinha asfalto. Nem a Havaiana. Era dessa daqui para pior, lá na época. Devia estar preto de sujo aqueles pés. E Jesus se abaixou e lavou. E amou os discípulos. Amou aquele povo. E Ele é a nossa maior referência, Ele é a nossa inspiração. Nós temos que viver como Ele viveu. Entende? De servir, amar tanto que, cara, eu quero te servir, eu quero te dar o melhor lugar. E muitas vezes a gente não tem esse coração. A gente é só me dê, né? E já a gente está igual um pavão, assim, glorioso, né? Só na nossa própria cabeça. Porque espiritualmente a gente não deve ter nenhuma pedrinha na nossa coroa. Misericórdia. Então, a gente tem essa responsabilidade de continuar pavimentando, né? Para que as próximas gerações vivam dias mais gloriosos ainda do que a gente viveu. Esse é o nosso papel. Esse deve ser o nosso legado. Viver coisas extraordinárias em Deus, mas também pavimentar para a próxima geração. Viver ainda mais dias gloriosos do que nós vivemos. Em Atos 2:17, abra lá,
Eu já estou encerrando. Queria chamar a Gabizinha. Eu não sei onde ela está. Está aqui. Linda. Atos 2, capítulo 2, versículo 17, diz assim. Posso ler? Amém. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvens e de fumaça. O sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa é a promessa dos últimos dias. Não é promessa de dias de unção de nível raso, de você vir para o culto e voltar como se nada fosse nada. O Senhor disse, eu derramarei do meu espírito. Nós vamos experimentar essas coisas, eu creio. Eu creio que nós vamos experimentar essas coisas nesse lugar. De dias gloriosos da presença. Nós não vamos esperar, eu quero te ver para viver dias todos os cultos serão poderosos. Porque o Senhor é o mesmo Deus que eu quero te ver, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E Ele está pronto para fazer em nós e através de nós. Existe um som na sua vida. Existem dons e talentos prontos para você servir outras pessoas. Você pode dizer, Brenda, eu acho que o Espírito Santo saiu de dentro de mim. Eu não sinto mais nada. Será que ele saiu? Ou será que você está ocupado demais com a sua própria vida? E você não busca, e você não serve outros, e você não ama o seu irmão? Queridos, é preciso uma postura da nossa parte, de viver como discípulos de Jesus. Eu não estou dizendo, saia do seu trabalho. Porque às vezes tudo que a gente pensa é isso, eu vou sair do meu trabalho. O trabalho é o vilão. Não é o trabalho, meu Deus do céu. É a pedra de tropeço. Mas lá pode ser o lugar que Deus vai te encontrar. E o lugar onde você vai ser bênção na vida de outros. Do que adianta tu só estar em casa, tu só estar aqui na igreja, tu vai derramar para quem? A vida de Deus que está dentro de ti. Então é na tua escola, é no teu trabalho mesmo, com teus vizinhos. Nós precisamos, queridos, entrar mais profundo em Deus. Nós precisamos ser cartas vivas de Deus aqui na terra. O mundo está perecendo, pessoas estão perecendo. E nós somos o sal e a luz do mundo. Somos nós, a resposta está em nós. Eu não quero esperar que as pedras clamem, que o jumento pregue. Eu quero pregar. Eu quero ganhar pessoas. Esse é o nosso papel. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre a minha própria vida. Sobre o dinheiro. Sobre minha família. E amar o próximo, amar o meu irmão. E os meus inimigos. Aquele atribulado que fala mal de ti é para tu amar ele. E servir a ele. Dê presentes, ore por ele. Seja fiel, querido, no seu tempo de oração. Esse tempo é precioso. É precioso, é muito precioso. O Senhor te revelará segredos, te dará instruções acerca do seu futuro, do seu presente, da sua família. Posicionamentos, estratégias.
nesse lugar. É nesse lugar que a culpa vai embora, que o medo vai embora, a insegurança, a timidez, o teu coração duro. É nesse lugar, no fogo, que o pecado sai, se desprega de ti. É nesse tempo. Ore em línguas. Há tempo e fora de tempo. Não é limitado. Deus é ilimitado. Quando você pensa, eu já conheci tudo sobre Deus. Eu sou o expert. Quando se fala de Deus, Espírito Santo e Jesus, ninguém sabe mais do que eu. Eu já tive todas as experiências possíveis com Deus. Aí nesse momento Deus vem e te mostra mais 1 milhão de faces que Ele tem. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é infinito. Nós passaremos a eternidade com Ele em nome de Jesus. E vai ser pouco tempo para conhecê-lo. Porque Ele é muito grande e nós não temos noção do Deus que nós servimos. Nós não temos noção do Deus que nós servimos. A gente sabe tão pouco sobre Ele. E Ele quer se revelar a nós. Cristo veio para que Ele se revelasse, para que você nada te impedisse de estar diante dEle. Faça valer a pena esse sacrifício. Você não é menor do que ninguém. Eu não estou dizendo isso para inflar o teu ego, para ser coach essa tarde. Mas muitas vezes a gente pensa, de verdade, não é nem para ninguém dizer isso, mas muitas vezes nós pensamos, eu sou menor. Eu pensei isso minha vida toda. Já contei com vocês várias vezes. Contei para vocês, né? Sou a mais velha da minha mãe. E eu olhava para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para a minha família. Aí eu dizia assim, apesar de eu ter sido a primeira, Deus guardou todos os talentos para eles dois, né? Para minha mãe. Para mim eu não tinha talentos, dons, eu era extremamente tímida. Aprendi a falar, depois desaprendi. Aí precisei no fonoaudiólogo para você perceber que até hoje eu posso ter um pouco de dificuldade. Mas não cantava, não tocava. Uma vez eu estava cantando lá em casa. O povo já tá rindo. Eu estava cantando lá em casa, lá no banheiro, aí meu avô: minha filha, é assim que você canta lá na igreja. Pra você ver. Mas Jesus restaurou, glória a Deus. Então, você não é menor do que ninguém. Você só precisa estar mais diante dele. E foi o que eu fiz. Eu era toda quebrada. Meu Deus, toda traumatizada. E eu fui para ele. Eu buscava ele dia e de noite. Saía do culto e ia para o meu quarto amar o Senhor. Acordava de manhã, merendava e ia para o meu quarto. Chegava da escola, era oração, buscando ao Senhor. E Ele foi me tratando, tirando pecados, tirando mazelas e me mostrando quem eu realmente sou, qual é a minha identidade nele. Foi no Senhor. Às vezes eu vejo meus adolescentes cheios de inseguranças e se apaixonando 10 vezes no ano e sendo defraudados emocionalmente e se apaixonando por gente que não tá nem aí, que só machuca. Eu disse assim, cara, precisa entender quem tu é. A tua identidade é só nesse lugar que tu vai ser sarado. Sarado, curado das tuas emoções. É no Senhor. E hoje o Senhor nos chama. Ele nos chama para nos consertar a partir de agora. Mas também amanhã, na
nossa casa, e depois de amanhã, e quarta-feira, e quinta-feira, e todos os dias da nossa vida. E nós começaremos a experimentar coisas tremendas no Senhor. Então, queridos, decida hoje romper com a incredulidade, com o pecado, com a miséria, romper com a inimizade, com a impaciência, rompa com a tristeza. O Espírito que habita em nós é espírito de alegria. Se está faltando alegria na tua vida, está errado. Se está faltando paciência na tua vida, está errado. Se você peca e não existe nenhum temor no teu coração, você não se arrepende, está errado. Você está muito insensível, você está doente espiritualmente. E clame por misericórdia. Em muitos momentos da minha vida, eu estive nesse lugar de não sentir fome de Deus, de pecar, mas chega um momento porque eu vivo, né, na igreja, e quando eu percebia que, tipo assim, cara, eu tô pecando, não tô nem aí, eu tô falando besteira, pensando besteira, e tá errado. O Espírito falou tanto comigo e eu ignorei ao ponto de eu estar tão insensível de não ouvi-lo mais. E a minha resposta era ir pro meu quarto, sem sentir nada. Só culpa, mas eu ia. Pai, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Senhor, não tire o teu espírito de mim. Porque se você tirar o teu espírito, eu não tenho mais nada. E eu clamava dia e noite pelo Senhor, até que rompia. Até que eu percebia que eu tinha voltado para o lugar do Éden. Queridos, o Senhor é muito precioso. Ele não é mercadoria barata. Você não vai conquistá-lo assim, como se nada fosse nada. Você precisa cavar, insistir, persistir. E aí quando ele vier, quando ele confia de novo, você permanece. Para nós experimentarmos fruto da nossa oração, experimentarmos aquilo que Deus tem para nós precisamos permanecer. E nem sempre você vai estar, muito bem. Conta dias difíceis. Mas você continua lá. Faz parte do treinamento. O pastor, em uma das nossas conversas, ele me disse uma coisa que eu amei aquilo. Ele disse: Brenda, Deus ensina a gente até na hora do recreio. E eu fiquei assim: o que é que esse homem está falando? O que é que isso quer dizer, né? Qual é a revelação que vem por detrás disso, né? Ele dizia: na escola de Deus, até a hora do recreio, Ele está nos ensinando. E o que é a hora do recreio? É quando você acha que nada está acontecendo. O céu está cinza, você não sente a presença dEle, você está não vivendo aquilo que você acha que deveria estar vivendo. Por exemplo, eu no ano passado, na minha cabeça eu tinha que estar orando, amando o Senhor todos os dias, não sei o que, e eu não estava conseguindo por causa da vida. Mas o que o meu pastor estava me dizendo, ele está te ensinando até nesse tempo. Ele está contigo. Por quê? Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Deus é muito bom, queridos. Deus é muito bom. Então o seu tempo não acabou. Ainda existem coisas que o Senhor vai operar através de você. Mas eu tenho 70 anos. É tempo. Abraão gerou Isaac aos 100 anos de idade. Você não conhece o Deus que você tem. É tempo. Vai acontecer.
Se posiciona para tu ver se não acontece. Ele é bom. Se não fosse para acontecer mais nada, você não estaria aqui. Mas você está. Então volte a sonhar os sonhos que Deus tem para você. Volte a sonhar. São grandes, são terríveis e assustadores. Mas é porque Ele é grande. Então os sonhos dele também seriam grandes. E não é você que vai fazer na força do seu braço. E nem o teu dinheiro que vai pagar. Porque você não serve ao dinheiro, Ele te serve. Não pense que os sonhos, que o seu chamado, o seu ministério não vai se cumprir por falta de suprimento. Ele te chamou, Ele te provê. Ele é bom. Ele é bom. Então, nosso papel é crer, esperar e estar sensível para ouvir os pequenos comandos e obedecer. E de tijolinho em tijolinho, você vai construindo a sua história com Ele. E quando você olha para trás, nossa, que coisas legais a gente já construiu. E o tempo ainda continua. Ainda tem mais para construir. Fique de pé.